33 Estratégias de Guerra. Edição produzida por BS Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Prefácio. Vivemos em uma cultura que promove valores democráticos de justiça para com todos, a importância de se encaixar em um grupo e saber cooperar com outras pessoas. Aprendemos cedo na vida que aqueles que são visivelmente combativos e agressivos pagam um preço social, impopularidade e isolamento. Estes valores de harmonia e cooperação são perpetuados de modo sutil e não tão sutil, por meio de livros sobre como ter sucesso na vida, com as aparências agradáveis e pacíficas que aqueles que avançaram no mundo apresentam aos outros em geral, com noções de correção que saturam o espaço público. O nosso problema é que fomos treinados e preparados para a paz, e não estamos nem um pouco prontos para o que nos confronta no mundo real, guerra. Esta guerra existe em vários níveis. Mas obviamente, temos nossos rivais do outro lado. O mundo se torna cada vez mais competitivo e desagradável. Na política, nos negócios, até nas artes, enfrentamos adversários que farão quase de tudo para ganhar uma vantagem. Mais perturbadoras e complexas, entretanto, são as batalhas que enfrentamos com aqueles que supostamente estão do nosso lado. Há aqueles que, visivelmente, fazem o trabalho em equipe, que agem de forma muito amistosa e agradável, mas que nos sabotam nos bastidores, que usam o grupo para promover as próprias prioridades. Outros, mais difíceis de se identificar, fazem o jogo sutil da agressão passiva, oferecendo ajuda que não vem nunca, instilando culpa como uma arma secreta. Superficialmente tudo parece bastante pacífico, mas, por baixo, é cada homem e mulher por si próprio, esta dinâmica infectando até famílias e relacionamentos. A cultura pode negar esta realidade e promover um quadro mais gentil, mas sabemos e sentimos isto em nossas cicatrizes de batalha. Não é que nós e nossos colegas sejamos criaturas ignóbeis que não estão à altura dos ideais de paz e altruísmo, mas é que não podemos deixar de ser como somos. Temos impulsos agressivos que são impossíveis de ignorar ou reprimir. No passado, indivíduos podiam esperar que um grupo, o Estado, uma família ampliada, uma empresa, cuidassem deles, mas isto não acontece mais, e nesse mundo desamparado temos que pensar, antes de tudo, em nós mesmos e em nossos interesses. O que precisamos não é de ideais impossíveis e desumanos de paz e cooperação para realizar, e da confusão que eles nos causam, mas sim de conhecimento prático sobre como lidar com os conflitos e as batalhas diárias que enfrentamos. E este conhecimento não é sobre como ser mais enérgico para PRFACIO. A vida do homem na Terra é uma guerra. Jó 7:1. Que desiderate pacem, praeparet bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra, Vegetius, século IV DC. Prefácio 16. Conseguir o que queremos ou para nos defender, mas sim sobre como ser mais racional e estratégico na hora do conflito, canalizando nossos impulsos agressivos em vez de negar ou reprimi-los. Se existe um ideal a ser alcançado, deve ser o do guerreiro estratégico, o homem ou a mulher que administra situações difíceis e pessoas por meio de manobras hábeis e inteligentes. Muitos psicólogos e sociólogos têm argumentado que é através do conflito que problemas são, com frequência, solucionados e diferenças reais, reconciliadas. Nossos sucessos e fracassos na vida podem ter suas origens na boa ou má forma de lidar com os conflitos inevitáveis com quais nos deparamos na sociedade.
As maneiras como as pessoas costumam lidar com eles, tentando evitar todos os conflitos, emocionando-se e vociferando, com dissimulações e manipulação, são todas contraproducentes no longo prazo, porque não estão sob controle consciente ou racional e, muitas vezes, pioram a situação. Guerreiros estratégicos operam de forma bem diferente. Eles pensam com antecedência em suas metas de longo prazo, decidem que lutas evitar e quais são as inevitáveis, sabem como controlar e canalizar suas emoções. Quando obrigados a lutar, eles o fazem com manobras indiretas e sutis, tornando difícil perceber suas manipulações. Deste modo, eles podem manter o exterior pacífico tão acalentado nestes tempos políticos. Este ideal de combate racional nos vem da guerra organizada, em que a arte da estratégia foi inventada e refinada. No início, a guerra não era nada estratégica. Batalhas entre tribos eram travadas de um modo brutal, uma espécie de ritual de violência no qual indivíduos podiam exibir seu heroísmo. Mas conforme as tribos se expandiram e evoluíram para estados, tornou-se bem evidente que a guerra tinha muitos custos ocultos, que travá-la às cegas muitas vezes levava à exaustão e autodestruição, mesmo para o vencedor. De algum modo as guerras precisavam ser combatidas de uma forma mais racional. A palavra estratégia vem do grego antigo strategos, significando literalmente o líder do exército. Estratégia neste sentido era a arte de ser general, de comandar todo o esforço de guerra, decidir que formações utilizar, em que terreno lutar, que manobras usar para ganhar uma vantagem. E conforme progredia este conhecimento, líderes militares descobriam que quanto mais pensassem e planejassem com antecedência, mais possibilidades tinha de sucesso. Novas estratégias podiam lhes permitir derrotar exércitos muito maiores, como Alexandre o Grande fez em suas vitórias sobre os persas. Ao enfrentar adversários astutos que também estavam usando estratégia, desenvolvia-se uma pressão de baixo para cima. Para ganhar vantagem, um general tinha de ser ainda mais estratégico, mais indireto e esperto do que o outro lado. Com o tempo, as artes do comando foram ficando cada vez mais sofisticadas, conforme se inventavam mais estratégias. Embora a palavra estratégia em si seja de origem grega, o conceito aparece em todas as culturas, em todos os períodos. Princípios sólidos. Estratégia é mais do que uma ciência. É a aplicação de conhecimentos à vida prática, o desenvolvimento de pensamentos capazes de modificar a ideia original e orientador à luz de situações sempre em mudança. É a arte de agir sob a pressão das mais difíceis condições. Helmut von Moltke, 1800-1891. Prefácio 17. Sobre como lidar com os acidentes inevitáveis da guerra, como traçar o melhor plano, como melhor organizar o exército, tudo isto pode ser encontrado em manuais de guerra desde a China antiga até a Europa moderna. O contra-ataque, a manobra de atacar pelo flanco ou cercar, e as artes da dissimulação são comuns aos exércitos de Gengis Khan, Napoleão e os Shakas Zulu. Como um todo, estes princípios e estratégias indicam uma espécie de sabedoria militar universal, um conjunto de padrões adaptáveis que podem aumentar as chances de vitória. Talvez o maior estrategista de todos tenha sido Sun Tzu, autor do antigo clássico chinês A Arte da Guerra. Nesse livro, escrito provavelmente no século IV a.C., encontram-se traços de quase todos os padrões e princípios estratégicos desenvolvidos mais tarde ao longo dos séculos. Mas a conexão entre eles, o que de fato constitui a arte da guerra em si aos olhos de Sun Tzu, é o ideal de vencer sem derramamento de sangue.
Ao jogar com as fraquezas psicológicas do adversário, ao manobrar para colocá-lo em posições precárias, ao induzir sentimentos de frustração e confusão, um estrategista pode fazer com que o outro lado sucumba mentalmente antes de se render fisicamente. Deste modo, a vitória pode ser obtida por um custo bem menor. O estado que vem, a Comissão Europeia, guerras com poucas perdas de vida e desperdício de recursos, é o que pode prosperar por períodos mais longos de tempo. Certamente a maioria das guerras não são travadas de forma tão racional, mas aquelas campanhas na história que seguiram este princípio, Cipião, o África, na Espanha, Napoleão e o T. Lavrense nas campanhas no deserto da Primeira Guerra Mundial, distinguem-se do resto e servem como ideal. Guerra não é um reino distinto divorciado do resto da sociedade. É uma arena eminentemente humana, repleta do que há de melhor e pior de nossa natureza. Guerra também reflete tendências na sociedade. A evolução para estratégias menos convencionais, sujas, guerrilha, terrorismo, espelha uma evolução similar na sociedade, na qual vale quase tudo. As estratégias que tiveram sucesso na guerra, sejam elas convencionais ou não, baseiam-se na psicologia atemporal, e grandes fracassos militares têm muito a nos ensinar sobre a estupidez humana e os limites da força em qualquer arena. O ideal estratégico na guerra, ser extremamente racional e emocionalmente equilibrado, esforçando-se para vencer com o mínimo de derramamento de sangue e perda de recursos, tem infinitas aplicações e relevância para nossas batalhas diárias. Inculcados com os valores de nossos tempos, muitos argumentarão que a guerra organizada é inerentemente bárbara, uma relíquia do passado violento do homem e algo a ser superado de uma vez por todas. Promover as artes da guerra em um ambiente social, essas pessoas dirão, é bloquear o progresso e encorajar o conflito e a dissensão. Já não existe o suficiente disso no mundo. Este argumento é muito sedutor, mas nem um pouco razoável. Sempre haverá, na sociedade e no mundo em geral. E, então, meu garoto, desenvolva a sua estratégia para que prêmios em jogos não lhe escapem das mãos. Estratégia é mais útil ao lenhador do que força. Estratégia mantém o navio do piloto em seu curso quando ventos contrários sopram sobre o mar azul arroxeado. E a estratégia vence corridas para os condutores de bigas. Um tipo de condutor confia em seus cavalos e em seu carro e muda de direção para lá e para cá despreocupado, durante todo o curso, sem controlar seus cavalos. Mas um homem que sabe como vencer com cavalos inferiores mantém seus olhos no poste e faz a curva fechada, e desde o início conserva a atenção das rédeas com mão firme enquanto observa o líder Ilíada, Homero, c. Século XAC. Prefácio 18. Gente mais agressiva do que nós somos, que encontra um jeito de conseguir o que quer, por bem ou por mal. Temos de estar vigilantes e saber como nos defender desses tipos. Não se promovem valores civilizados se somos obrigados a nos render aos ardilosos e fortes. Na verdade, o pacifismo diante desses lobos é fonte de intermináveis tragédias. Mahatma Gandhi, que elevou a não-violência ao posto de grande arma para mudanças sociais, teve um simples objetivo mais tarde em sua vida: livrar a Índia dos suzeranos britânicos que a haviam aleijado durante tantos séculos. Os britânicos eram governantes espertos. Gandhi compreendeu que, para a não-violência funcionar, ela precisava ser extremamente estratégica, exigindo muito pensar e planejar. Ele chegou ao ponto de chamar a não-violência de um novo modo de fazer guerra.
Para promover qualquer valor, até a paz e o pacifismo, você deve estar disposto a lutar por ele e ter em mira resultados, não simplesmente o bom e confortável sentimento que a expressão dessas ideias poderia lhe trazer. No momento em que você visar a resultados, você está no reino da estratégia. Guerra e estratégia têm uma lógica inexorável. Se você quer ou deseja alguma coisa, deve estar pronto e capaz de lutar por ela. Outros argumentarão que guerra e estratégia são basicamente questões que se referem a homens, particularmente aqueles que são agressivos e pertencem à elite de poder. O estudo de guerra e estratégia, dirão, é uma busca masculina, elitista e repressora, um meio para a perpetuação do poder. Esse argumento é um absurdo perigoso. No início, a estratégia realmente era domínio de uns poucos escolhidos, um general, sua equipe, o rei, um punhado de cortesãos. Soldados não aprendiam estratégia, porque isso não lhes serviria de nada no campo de batalha. Além disso, não era sensato armar os próprios soldados com um tipo de conhecimento prático que poderia ajudá-los a organizarem um motim ou rebelião. A era do colonialismo levou este princípio ainda mais longe. Os povos indígenas das colônias europeias eram recrutados para os exércitos ocidentais e faziam grande parte do trabalho de polícia, mas mesmo aqueles que subiam de posto na hierarquia eram rigorosamente mantidos na ignorância da ciência da estratégia, que se considerava perigosa demais para que soubessem manter a estratégia e as artes da guerra como um ramo de conhecimento especializado é, na verdade, fazer o jogo das elites e dos poderes repressores, que gostam de dividir e conquistar. Se a estratégia é a arte de conseguir resultados, de colocar ideias em prática, então ela deve ser divulgada amplamente, em especial entre aqueles que têm sido tradicionalmente mantidos em sua ignorância, inclusive as mulheres. Nas mitologias de quase todas as culturas, as grandes divindades eram femininas, entre elas Atena, da Grécia Antiga. A falta de interesse das mulheres por estratégia e guerra não é biológica, mas social e talvez política. Em vez de resistir à atração da estratégia e às virtudes da guerra, região autônoma, nacional ou imaginar que são indignas de você, é bem melhor enfrentar sua necessidade. Dominar a arte só tornará sua vida mais pacífica e produtiva. O eu é o amigo do homem que se domina através do eu, mas para o homem sem autodomínio, o eu é como um inimigo em guerra. Bhagavad Gita, Índia, C. século IDC. Prefácio 19. A longo prazo, pois você saberá como fazer o jogo e vencer sem violência. Ignorá-la conduzirá a uma vida de confusões e derrotas sem fim. O que você verá a seguir são 6 ideais fundamentais que você deve ter como objetivo para se transformar em guerreiro estratégico no dia a dia. Veja as coisas como elas são, e não com o colorido que suas emoções lhes dão. Na estratégia, você deve ver suas reações emocionais ao que acontece como uma espécie de doença que precisa ser curada. O medo o fará subestimar o inimigo e agir de uma forma muito defensiva. Ira e impaciência o levarão a atitudes precipitadas e que reduzirão suas opções. Excesso de confiança, particularmente como resultado de um sucesso, fará você ir longe demais. Amor e afeto o deixarão cego para as traiçoeiras manobras daqueles que aparentemente estão a seu lado. Mesmo as gradações mais sutis destas emoções podem colorir o modo como você vê os acontecimentos. O único remédio é ter consciência de que a atração das emoções é inevitável, notar quando ela está acontecendo e equilibrá-la. Quando você tiver sucesso, esteja ainda mais atento. Se estiver zangado, não faça nada. Com medo, saiba que vai exagerar os perigos que enfrenta.
A guerra, região autônoma exige o máximo de realismo, ver as coisas como elas são. Quanto mais você puder limitar ou equilibrar suas reações emocionais, mais perto chegará deste ideal. Julgue as pessoas por suas ações. A genialidade da guerra é que não há eloquência ou falatório que possa explicar um fracasso no campo de batalha. Um general levou suas tropas à derrota, vidas foram desperdiçadas e é assim que a história o julgará. Você deve se empenhar para aplicar este padrão cruel em sua vida diária, julgando as pessoas pelos resultados de suas ações, pelos feitos que se podem ver e medir, pelas manobras que elas usaram para ganhar o poder. O que as pessoas dizem sobre si mesmas não importa. Elas dirão qualquer coisa. Veja o que elas fizeram. Feitos não mentem. Você também deve aplicar esta lógica a si mesmo. Ao examinar uma derrota, você deve identificar o que poderia ter feito diferente. A culpa de seus fracassos é de suas más estratégias, não do adversário de insonesto. Você é responsável pelo que há de bom e de ruim em sua vida. Como corolário, olhe para tudo que as outras pessoas fazem como uma manobra estratégica, uma tentativa de vencer. As pessoas que o acusam de ser injusto, por exemplo, que tentam fazer você se sentir culpado, que falam de justiça e moral, estão tentando ganhar uma vantagem no tabuleiro de xadrez. Dependa das próprias armas. Em busca de sucesso na vida, as pessoas tendem a confiar em coisas que parecem simples e fáceis ou que já funcionaram. Isto poderia significar o acúmulo de riqueza, recursos, um grande número de aliados ou a tecnologia mais recente e a vantagem que ela traz. Isto é ser materialista e mecânico. Mas a verdadeira estratégia é psi. Embora uma deusa da guerra, Atena não sente prazer na batalha, mas na solução de disputas, e na preservação das leis por meios pacíficos. Ela não porta armas em tempos de paz, se precisa delas, em geral as pede emprestadas a Zeus. Sua misericórdia é grande. No entanto, uma vez envolvida na batalha, ela jamais perde seu dia, mesmo contra o próprio Ares, sendo mais fundamentada em táticas e estratégias do que ele. E capitães sensatos sempre procuram os seus conselhos. The Greek Mitzvot. 1. Robert Graves, 1955. Prefácio 20. Ecológica, uma questão de inteligência, não de força material. Tudo na vida pode ser tirado de você, geralmente, ou será em algum momento. Sua fortuna desaparece, a engenhoca mais recente de uma hora para outra fica ultrapassada, seus aliados o desertam. Mas se sua mente estiver armada com a arte da guerra, não há poder que possa tirá-la. Em meio a uma crise, sua mente encontrará o caminho para a solução correta. Ter estratégias superiores nas pontas dos dedos dará às suas manobras uma força irresistível. Como diz Sun Tzu, depende de você ser imbatível. Adore Atena, não Ares. Na mitologia da Grécia Antiga, o imortal Moisés, perto de todos era a deusa Metis. Para impedir que ela fosse mais astuciosa que ele e o destruísse, Zeus casou-se com ela, em seguida engoliu-a inteira, esperando absorver com isso a sua sabedoria. Metis, entretanto, estava esperando um filho de Zeus, a deusa Atena, que em seguida nasceu de sua testa. Como condizia a sua linhagem, ela foi abençoada com a esperteza de Metis e a mentalidade guerreira de Zeus. Ela era considerada pelos gregos como a deusa da guerra estratégica. Seu mortal preferido e acólito era o engenhoso Ulisses. Ares era o deus da guerra em sua forma direta e brutal.
Os gregos desprezavam Ares e adoravam Atena, que sempre lutou com suprema inteligência e sutileza. Seu interesse na guerra não é a violência, a brutalidade, o desperdício de vidas e de recursos, mas a racionalidade e o pragmatismo que ela nos impõe e o ideal de vencer sem derramamento de sangue. Usando a sabedoria de Atena, seu objetivo é o de transformar a violência e a agressão desses tipos contra eles, fazem com que sua brutalidade seja a causa de sua ruína. Como Atena, você está sempre um passo à frente, fazendo com que seus passos sejam mais indiretos. Sua meta é mesclar filosofia e guerra, sabedoria e batalha, em uma mistura imbatível. Eleve-se acima do campo de batalha. Na guerra, a estratégia é a arte de comandar por inteiro a operação militar. Tática, por outro lado, é a habilidade de compor o exército para a batalha em si e lidar com as cidades imediatas do campo de batalha. Nós, na grande maioria, somos táticos na vida, não estrategistas. Ficamos tão envolvidos nos conflitos que enfrentamos que só conseguimos pensar em como obter o que queremos na batalha que temos pela frente no momento. Pensar estrategicamente é difícil e pouco natural. Você talvez imagine que está sendo estratégico, mas deve estar apenas sendo tático. Para ter o poder que só a estratégia confere, você precisa ser capaz de estar acima do campo de batalha, concentrar-se em seus objetivos de longo prazo, armar uma campanha inteira, sair do modo reativo em que tantas batalhas na vida o trancaram. Mantendo em mente todos os seus objetivos, fica muito mais fácil decidir quando lutar e quando se afastar. Isso torna as decisões táticas do cotidiano bem mais simples e mais racionais. Pessoas táticas são pesadas e presas no chão. Estrategistas têm os pés mais leves e são capazes de ver mais longe e de uma forma mais ampla. E Atena, de olhos cinza como os da coruja, Diomedes, filho de Tideu. Não precisas temer Ares ou qualquer outro dos imortais. Veja o que está aqui a seu lado. Dirija seus cavalos diretamente para Ares. E quando estiver no seu alcance, ataque. Não se aterrorize com Ares. Ele nada mais é do que um estúpido matreiro, e quando Diomedes atacou em seguida, ela dirigiu a lança dele para a boca do estômago de Ares, onde a túnica plissada cobria. Ares rapidamente escalou as alturas do Olimpo, sentou-se amoado ao lado de Zeus Crônio, mostrou-lhe o sangue imortal escorrendo de sua ferida e queixou-se com estas palavras aladas: Pai Zeus, isso não o enfurece, ver esta violência. Nós, deuses, recebemos o pior uns dos outros sempre que tentamos ajudar os homens, e Zeus, por baixo de suas sobrancelhas trovejantes: estúpido matreiro. Não fique aqui sentado a meu lado se lamentando. Você é o deus mais odioso no Olimpo. Você realmente gosta de lutas e de guerras. Puxou a sua mãe cabeça dura, Hera. Eu também mal consigo controlá-la. Seja como for, eu não posso tolerar que esteja sofrendo, e chamou Paion para cuidar da ferida dele. Depois, de volta ao palácio do grande Zeus, chegou Argiva Hera e Atena a protetora, tendo impedido o brutal Ares de cometer uma chacina contra os homens. Ilíada, Homero, c. Século X, AC. Prefácio 21. Espiritualize sua guerra. Você enfrenta batalhas todos os dias, essa é a realidade para todas as criaturas em sua luta pela sobrevivência. Mas a maior batalha de todas é com você mesmo, suas fraquezas, suas emoções, sua falta de decisão em compreender as coisas até o final.
Você deve declarar guerra incessante contra você mesmo. Como um guerreiro na vida, você deve aceitar o combate e o conflito como modos de provar quem você é, de melhorar suas habilidades, de ganhar coragem, confiança e experiência. Em vez de reprimir suas dúvidas e temores, você deve derrubá-los de frente, lutar contra eles. Você precisa de mais desafios, e você convida a mais guerra. Você está forjando o espírito do guerreiro, e somente a prática constante o levará até lá. 33 Estratégias de Guerra é uma destilação da sabedoria eterna contida nas lições e nos princípios da guerra. O livro é projetado para armar você com conhecimentos práticos que lhe darão infinitas opções e vantagens ao lidar com os guerreiros impalpáveis que o atacam na batalha diária. Cada capítulo é uma estratégia voltada para a solução de um problema em particular que você encontrará com frequência. Esses problemas incluem lutar com um exército desmotivado atrás de você, desperdiçar energia combatendo em muitas frentes, sentir-se massacrado por atritos, pela discrepância entre planos e realidade, entrar em situações das quais não consegue sair. Você pode ler os capítulos que se aplicam ao problema particular atual. Melhor ainda, você pode ler todas as estratégias, assimilando-as, permitindo que se tornem parte de seu arsenal mental. Mesmo quando você está tentando evitar uma guerra, e não combatendo uma, muitas destas estratégias merecem ser conhecidas por propósitos defensivos e para você ter consciência do que o outro lado pode estar aprontando. De qualquer maneira, eles não foram escritos como doutrina ou fórmulas para serem repetidas, mas como auxiliares do julgamento no calor da batalha, sementes que se enraizarão em você e o ajudarão a pensar por si mesmo, desenvolvendo seu estrategista interior latente. As próprias estratégias são selecionadas dos escritos e das práticas dos maiores generais da história: Alexandre o Grande, Aníbal, Genghis Khan, Napoleão Bonaparte, Shaka Zulu, William Tecumseh Sherman, Erwin Rommel, von Giap, bem como dos maiores estrategistas, Sun Tzu, Miyamoto Musashi, Karl von Clausewitz, Ardant Dupik, T. Lavrense, Coronel John Boyd. Elas variam desde as estratégias básicas da guerra clássica às estratégias sujas, não convencionais, dos tempos modernos. O livro está dividido em 5 partes. Guerra autodirigida, como preparar sua mente e espírito para a batalha. Guerra organizacional, como estruturar e motivar seu exército. Guerra defensiva. Guerra ofensiva. E guerra não convencional, suja. Cada capítulo é ilustrado com exemplos históricos, não só da guerra em si, mas da política, Margaret Thatcher, da cultura, Alfred Hitchcock, dos esportes, Muhammad Ali, dos negócios, John D. Rockefeller, que mostram a íntima conexão entre o militar e o social. Estas estratégias podem se aplicar a lutas em todas as escalas. Contra a guerra pode-se dizer: faz do vitorioso um estúpido, do derrotado um malicioso. A favor da guerra. Com a produção desses dois efeitos ela barbariza e, portanto, torna mais natural. É o inverno ou o tempo de hibernação da cultura, a humanidade dela emerge mais forte para o bem ou para o mal. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Sem guerra os seres humanos ficam estagnados no conforto e na riqueza e perdem a capacidade de grandes ideias e sentimentos. Eles se tornam cínicos e caem no barbarismo. Fyodor Dostoiévski, 1821-1881. Prefácio 22. Guerra organizada, batalhas nos negócios, a política de um grupo e até relacionamentos pessoais.
Finalmente, a estratégia é uma arte que requer não só um modo de inverso de pensar, mas uma abordagem totalmente diferente de ver a vida em si. Com muita frequência, existe um abismo entre nossas ideias e conhecimentos de um lado e nossa experiência real do outro. Absorvemos trivialidades e informações que nos tomam espaço mental, mas não nos levam a parte alguma. Lemos livros que nos divertem, mas têm pouca relevância para nossas vidas diárias. Temos ideias sublimes que não colocamos em prática. Temos experiências tão ricas que não analisamos o suficiente, que não nos inspiram ideias, cujas lições ignoramos. E esta estratégia requer um contato constante entre os dois reinos. É conhecimento prático em sua forma mais elevada. Os acontecimentos na vida nada significam se você não refletir a respeito deles profundamente. Ideias adquiridas em livros são inúteis se não tiverem aplicação na vida como você vive. Na estratégia, tudo na vida é um jogo que você está jogando. Este jogo é excitante, mas também exige profunda e séria atenção. As apostas são altas. O que você sabe precisa ser traduzido em ação, e ação precisa ser traduzida em conhecimento. Deste modo, estratégia passa a ser um desafio para a vida inteira e fonte de constante prazer na superação de dificuldades e solução de problemas. Neste mundo, onde se joga com dados chumbados, um homem precisa ter um temperamento de ferro, com a armadura à prova dos golpes do destino, e armas para enfrentar homens. A vida é uma longa batalha. Temos de combatê-la a cada passo. E Voltaire com toda a razão diz que, se temos sucesso, é a ponta da espada, e que morremos com a arma na mão. Arthur Schopenhauer, Conselhos e Máximas, 1851. A natureza decidiu que o que não pode se defender sozinho não será defendido. Ralph Waldo Emerson, 1803, 1882. PRTE. E. Guerra autodirigida. A guerra, ou qualquer tipo de conflito, é travada e vencida com estratégia. Pense em estratégia como uma série de linhas e setas direcionadas para um objetivo. Levar você a um certo ponto no mundo, ajudá-lo a atacar um problema em seu caminho, e imaginar como cercar e destruir seu inimigo. Antes de direcionar estas setas para seus inimigos, entretanto, você deve primeiro apontá-las para si mesmo. Sua mente é um ponto de partida de todas as guerras e estratégias. Uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência criará estratégias que sempre errarão o alvo. Para se tornar um verdadeiro estrategista, você deve dar 3 passos. Primeiro, tomar consciência das fraquezas e doenças que possam se apoderar da mente, deformando seus poderes estratégicos. Segundo, declarar uma espécie de guerra contra si mesmo para se fazer andar para frente. Terceiro, trave uma cruel e contínua batalha contra os inimigos dentro de você aplicando certas estratégias. Os 4 capítulos a seguir são projetados para chamar sua atenção para os distúrbios que estão provavelmente se desenvolvendo em sua mente agora mesmo e armar você com estratégias específicas para eliminá-los. Estes capítulos são setas cujo alvo é você. Uma vez tendo-as assimilado por meio de pensamentos e prática, elas servirão como um expediente auto-corretivo em todas as suas futuras batalhas, liberando o grande estrategista que existe dentro de você. 1. Declare guerra a seus inimigos. A estratégia da polaridade.
A vida é um CFM de batalhas e conflitos, e você não pode lutar com eficiência se não puder identificar seus inimigos. As pessoas são sutis e evasivas, disfarçando suas intenções, fingindo estar a seu lado. Você precisa de clareza. Aprenda a desmascarar seus inimigos, a localizá-los pelos sinais e padrões que revelam sua hostilidade. E, então, com eles à vista, declare interiormente guerra. Como os polos opostos de um ímã criam um movimento, seus inimigos, seus opostos, podem encher você de propósito e direção. Como pessoas que ficam em seu caminho, que representam o que você abomina, pessoas às quais reagir são uma fonte de energia. Não seja ingênuo. Com alguns inimigos não pode haver concessões, não existe meio termo. Se fazer andar para frente. Terceiro, trave uma cruel e contínua batalha contra os inimigos dentro de você aplicando certas estratégias. Os 4 capítulos a seguir são projetados para chamar sua atenção para os distúrbios que estão provavelmente se desenvolvendo em sua mente agora mesmo e armar você com estratégias específicas para eliminá-los. Estes capítulos são setas cujo alvo é você. Uma vez tendo-as assimilado por meio de pensamentos e prática, elas servirão como um expediente auto-corretivo em todas as suas futuras batalhas, liberando o grande estrategista que existe dentro de você. 1. Declare guerra a seus inimigos. A estratégia da polaridade. A vida é um CFM de batalhas e conflitos, e você não pode lutar com eficiência se não puder identificar seus inimigos. As pessoas são sutis e evasivas, disfarçando suas intenções, fingindo estar a seu lado. Você precisa de clareza. Aprenda a desmascarar seus inimigos, a localizá-los pelos sinais e padrões que revelam sua hostilidade. E, então, com eles à vista, declare interiormente guerra. Como os polos opostos de um ímã criam um movimento, seus inimigos, seus opostos, podem encher você de propósito e direção. Como pessoas que ficam em seu caminho, que representam o que você abomina, pessoas às quais reagir são uma fonte de energia. Não seja ingênuo. Com alguns inimigos não pode haver concessões, não existe meio termo. Estratégia 1:26. O inimigo interior na primavera de 401 OC, Xenofonte, senhor rural de 30 anos e que vivia nos arredores de Atenas, recebeu um intrigante convite. Um amigo estava recrutando soldados gregos para lutarem como mercenários por Ciro, irmão do rei persa, Artaxerxes, e o chamava para ir junto. O pedido era um tanto inusitado. Havia muito tempo que gregos e persas eram inimigos feudais. Por volta de 80 anos antes, de fato, a Pérsia havia tentado conquistar a Grécia. Mas os gregos, renomados guerreiros, tinham começado a oferecer seus serviços a quem pagasse mais, e dentro do Império Persa havia cidades rebeldes que Ciro queria punir. Mercenários gregos seriam os reforços perfeitos em seu grande exército. Xenofonte não era um soldado. Na verdade, ele levava uma vida calma, criando cachorros e cavalos, viajando para Atenas para conversar filosófica com seu bom amigo Sócrates, vivendo de sua herança. Mas ele queria aventura, e esta era uma chance de conhecer o grande Ciro, aprender sobre guerra, ver a Pérsia. Talvez quando tudo tivesse terminado, ele escrevesse um livro. Ele não iria como mercenário, era rico demais para isso, mas como filósofo e historiador.
Depois de consultar o oráculo de Delfos, ele aceitou o convite. Por volta de 10.000 soldados gregos uniram-se à expedição punitiva de Ciro. Os mercenários eram um bando misto de toda a Grécia, que estavam ali pelo dinheiro e a aventura. Eles se divertiram por uns tempos, mas depois de alguns meses de atividade, após liderá-los até o interior da Pérsia, Ciro admitiu seu verdadeiro propósito. Estava marchando sobre a Babilônia, armando uma guerra civil para derrubar seu irmão e se fazer rei. Descontentes por terem sido enganados, os gregos argumentaram e se queixaram, mas Ciro lhes ofereceu mais dinheiro, e isso os acalmou. Os exércitos de Ciro e Artaxerxes encontraram-se nas planícies de Cunaxa, não muito longe da Babilônia. Logo no início da batalha, Ciro foi morto, colocando um rápido ponto final à guerra. Agora a situação dos gregos de repente era precária. Tendo combatido do lado errado de uma guerra civil, eles estavam longe de casa e cercados por persas hostis. Ficaram logo sabendo, entretanto, que Artaxerxes não estava zangado com eles. Só queria que saíssem da Pérsia o mais rápido possível. Ele até lhes enviou um emissário, o comandante Tissapernes, para lhes oferecer provisões e escoltá-los de volta para a Grécia. E, assim, guiados por Tissapernes e o exército persa, os mercenários iniciaram a longa viagem de volta para casa, uns 2.400 quilômetros. Dias depois de iniciada a marcha, os gregos tiveram novos temores. Os suprimentos que tinham recebido dos persas eram insuficientes, e o caminho escolhido por Tissapernes para eles, problemático. Eles podiam confiar nos persas? Começaram a discutir entre eles. O comandante grego Clearchus expressou as preocupações de seus soldados para Tissapernes, que foi solidário. Clearchus deveria levar seus capitães para um encontro em um local neutro, os gregos manifesta. Então Xenofonte levantou-se, e convocou primeiro os suboficiais de Proxenos. Quando eles se reuniram, ele disse: Senhores, não posso dormir e penso que os senhores também não. E não posso ficar parado aqui quando vejo em que apuros nos encontramos. É claro que o inimigo não nos declarará guerra aberta até pensar que tem tudo bem preparado, e nenhum de nós se esforça para fazer a melhor resistência possível. Mas se cedermos e cairmos em poder do rei, que destino esperamos que seja o nosso? Quando seu próprio irmão morreu, o homem cortou sua cabeça e cortou sua mão e as espetou em um mastro. Não temos ninguém para nos defender, e marchamos até aqui para fazer do rei um escravo ou matá-lo se pudéssemos, e qual pensam que será nosso destino? Ele não chegará a todos os extremos da tortura para que o mundo inteiro tema entrar em guerra contra ele. Ora, devemos fazer tudo para escapar de seu poder. Enquanto durou a trégua, eu nunca deixei de sentir pena de nós, nunca deixei de congratular o rei e seu exército. Que vasto país havia, tão grande, que intermináveis provisões, que multidões de servos, quanto gado e ovelhas, quanto ouro, que roupas. Mas quando pensei nestes nossos soldados, não tivemos nenhuma parte em todas estas coisas boas, não. Estratégia 1:27. Riam suas tristezas e os dois lados chegariam a um entendimento. Clearchus concordou e apareceu no dia seguinte com seus oficiais na hora e no lugar combinados, onde, entretanto, um grande contingente de persas o cercou e prendeu. Foram decapitados no mesmo dia. Um homem conseguiu escapar e avisou os gregos da traição persa. Naquela noite o acampamento grego era um lugar desolado. Alguns homens discutiam e acusavam, outros caíam bêbados no chão.
Uns poucos pensaram em fugir, mas com seus líderes mortos, eles se sentiram condenados. Naquela noite, Xenofonte, que tinha permanecido a maior parte do tempo nos bastidores durante a expedição, teve um sonho. O raio de Zeus incendiou a casa de seu pai. Ele acordou suando. De repente percebeu. A morte estava olhando na cara dos gregos, mas eles estavam ali choramingando, desesperados e discutindo. O problema estava sobre suas cabeças. Lutando por dinheiro e não por um propósito ou causa, incapazes de distinguir entre amigo e inimigo, eles haviam se perdido. A Barrei, região autônoma entre eles e seu lar, não eram rios e montanhas ou o exército persa, mas o próprio estado de espírito confuso. Xenofonte não queria morrer deste modo desgraçado. Não era um militar, mas conhecia a filosofia e como os homens pensam, e acreditava que se os gregos se concentrassem nos inimigos que queriam matá-los, ficariam alertas e criativos. Se focalizassem a vil traição dos persas, ficariam zangados, e sua ira os motivaria. Tinham de parar de ser mercenários confusos e voltar a ser gregos, o extremo oposto dos infiéis persas. O que eles precisavam era de clareza e direção. Xenofonte decidiu ser o raio de Zeus, despertando os homens e iluminando seu caminho. Convocou uma reunião com todos os oficiais sobreviventes e expôs seu plano. Nós declararemos guerra sem negociação aos persas, nada mais de ideias de barganhas ou debates. Não vamos mais perder tempo com argumentos ou acusações entre nós mesmos. Cada grama de nossa energia será gasto com os persas. Seremos tão inventivos e inspirados como nossos ancestrais em Maratona, que combateram vencendo um exército persa bem maior. Vamos queimar nossas carroças, viver da terra, mover rápido. Nem por um segundo vamos baixar os braços ou esquecer o perigo à nossa volta. Somos nós ou eles, vida ou morte, bem ou mal. Se algum homem tentar nos confundir com conversa mole e com vagas ideias de conciliação, vamos declará-lo idiota e covarde demais para estar do nosso lado e vamos afastá-lo. Que os persas nos tornem impiedosos. Devemos estar consumidos por uma ideia: voltar vivos para casa. Os oficiais sabiam que Xenofonte estava certo. No dia seguinte um oficial persa veio vê-los, oferecendo-se para atuar como embaixador entre eles e Ataxerxes. Seguindo o conselho de Xenofonte, ele foi rápida e rudemente mandado embora. Agora era guerra e nada mais. Incentivados a agir, os gregos elegeram líderes, Xenofonte entre eles, e começaram a marcha para casa. Forçados a depender de seu bom senso, ser comprando-as, e a poucos restava alguma coisa com que comprá-las. E obter alguma coisa sem comprar estava proibido por nossos juramentos. Enquanto raciocinava assim, eu às vezes temia a trégua mais do que a guerra agora. Entretanto, agora eles quebraram a trégua. Existe um FM tanto para a insolência deles como para nossas suspeitas. Ali estão todas estas coisas boas diante de nós, prêmios para o lado que provar ter os melhores homens. Os deuses são os juízes da prova, e estarão conosco, naturalmente. Quando tiverem nomeado tantos comandantes quantos necessários, reúnam todos os outros soldados e os encorajem. Isso será exatamente o que eles querem agora. Talvez tenham notado como estavam desanimados quando entraram em campo, como estavam abatidos quando faziam guarda. Nesse estado não sei o que poderão fazer com eles. Mas se alguém conseguir fazer com que parem de pensar no que vai lhes acontecer, e pensem no que podem fazer, ficarão muito mais animados. Os senhores sabem, tenho certeza, que não são números ou força que dão origem à vitória na guerra.
O exército que entrar na batalha com espírito forte, seus inimigos em geral não lhes podem resistir. Anabasis. The Matchup Country, Xenofonte, 430. 355. AC. Estratégia 1, 28. Eles logo aprenderam a se adaptar ao terreno, evitar a batalha, mover-se de noite. Conseguiram iludir os persas, derrotando-os até uma passagem na montanha-chave e atravessando-a antes que pudessem ser apanhados. Embora muitas tribos inimigas ainda estivessem entre eles e a Grécia, o temido exército persa agora tinha ficado para trás. Levou muitos anos, mas quase todos voltaram vivos para a Grécia. Interpretação: a vida é batalha e lutas, e você se verá constantemente diante de situações ruins, relacionamentos destrutivos, compromissos perigosos. Como você enfrenta estas dificuldades vai determinar seu destino. Como disse Xenofonte, seus obstáculos não são rios ou montanhas ou outras pessoas. Seu obstáculo é você mesmo. Se você se sente perdido e confuso, se você perde seu senso de direção, se você não sabe a diferença entre amigo e inimigo, você só tem a si mesmo para culpar. Pense em você mesmo como sempre prestes a entrar em uma batalha. Tudo depende de seu estado de espírito e de como você vê o mundo. Uma mudança de perspectiva pode transformar você de um mercenário passivo e confuso em um guerreiro motivado e criativo. Somos definidos por nosso relacionamento com as outras pessoas. Quando crianças desenvolvemos uma identidade ao nos diferenciarmos dos outros, até o ponto de empurrá-los para longe, rejeitá-los, com rebeldia. Quanto mais claramente você reconhecer quem você não quer ser, então, mais nítido seu sentido de identidade e propósito será. Sem uma noção dessa polaridade, sem um inimigo contra o qual reagir, você está tão perdido quanto os mercenários gregos. Ludibriado pela traição dos outros, você hesita no momento fatal e passa a se lamentar e argumentar. Concentre-se no inimigo. Pode ser alguém que bloqueie seu caminho ou sabote você, seja sutil ou obviamente. Pode ser alguém que o magoou ou que combateu você injustamente. Pode ser um valor ou uma ideia que você abomina e que você vê em um indivíduo ou grupo. Pode ser uma abstração, estupidez, presunção, materialismo vulgar. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que a distinção entre amigo e inimigo é primitiva e antiquada. Elas estão apenas disfarçando o medo que sentem de conflitos por trás de uma fachada de falsa cordialidade. Estão tentando forçá-lo a sair de seu caminho, contaminá-lo com a incerteza que os aflige. Uma vez sentindo-se claro e motivado, você terá espaço para a verdadeira amizade e o verdadeiro compromisso. Seu inimigo é a estrela polar que o guia. Dada esta direção, você pode entrar na batalha. Quem não está comigo, está contra mim. Lucas 11:23. O pensamento político e o instinto político se provam teórica e praticamente na habilidade para distinguir entre amigo e inimigo. Os pontos altos da política são simultaneamente os momentos em que o inimigo é, em concreta clareza, reconhecido como inimigo. Carl Schmitt, 1888-1985. Estratégia 1, 29. O inimigo externo. No início da década de 1970, o sistema político britânico havia se acomodado a um padrão confortável. O Partido Trabalhista venceria uma eleição e aí, na eleição seguinte, os conservadores venceriam. De lá para cá o poder seguia, tudo razoavelmente polido e civilizado. Na verdade, um partido já estava se parecendo com o outro.
Mas quando os conservadores perderam em 1974, alguns deles deram um basta. Querendo sacudir as coisas, eles sugeriram Margaret Thatcher como sua líder. O partido se dividiu naquele ano. Thatcher tirou vantagem da divisão e venceu a indicação. Ninguém jamais tinha visto um político como Thatcher. Uma mulher em um mundo governado por homens, ela também se orgulhava de ser de classe média, filha de um dono de mercearia, no tradicional partido da aristocracia. Suas roupas eram caretas, mais como as de uma dona de casa do que uma política. Ela não tinha sido uma participante ativa no Partido Conservador. Na verdade, ela estava na periferia da ala de direita. O mais surpreendente de tudo era seu estilo. Enquanto os outros políticos eram afáveis e conciliadores, ela enfrentava seus adversários atacando-os diretamente. Ela possuía o apetite pela batalha. A maioria dos políticos viram a eleição de Thatcher como um feliz acaso e não esperavam que ela durasse. E nos primeiros anos em que liderou o partido, quando os trabalhistas estiveram no poder, ela pouco fez para mudar a opinião deles. Ela vociferava contra o sistema socialista, que em sua mente havia sufocado todas as iniciativas e era em grande parte responsável pelo declínio da economia britânica. Ela criticou a União Soviética em uma época em que as tensões estavam se relaxando. E aí, no inverno de 1978-79, vários sindicatos do setor público resolveram entrar em greve. Thatcher partiu para a guerra, associando as greves ao Partido Trabalhista e ao primeiro-ministro James Callaghan. Este foi um discurso ousado, divisor, bom para os noticiários do FM da tarde, mas não para ganhar uma eleição. Você precisa ser gentil com os eleitores, tranquilizá-los, não amedrontá-los. Pelo menos, essa era a sabedoria convencional. Em 1979, o Partido Trabalhista convocou uma eleição geral. Thatcher continuou no ataque, classificando a eleição como uma cruzada contra o socialismo e a última chance de modernização para a Grã-Bretanha. Callaghan era a síntese do político cortês, mas Thatcher o irritava. Ele não sentia outra coisa que não desdém por esta dona de casa arremedo de político e devolveu fogo. Ele concordava que a eleição era um divisor de águas, mas se Thatcher vencesse colocaria em choque a economia. A estratégia pareceu funcionar em parte. Thatcher assustou muitos eleitores, e as pesquisas que sondavam a popularidade de pessoa mostravam que seus números haviam caído bem abaixo dos de Callaghan. Ao mesmo tempo, entretanto, sua retórica e a reação de Callaghan a ela polarizavam o eleitorado, que pôde finalmente ver uma nítida diferença entre os partidos. Dividindo o público em esquerda é. Sou por natureza belicoso. Atacar é um de meus instintos. Ser capaz de ser um inimigo, isso pressupõe uma natureza forte, é em qualquer situação uma condição de natureza muito forte. Ela precisa de resistências, consequentemente busca resistências. A força de quem ataca tem na oposição de que necessita um tipo de medida. Cada crescimento revela-se na busca de um poderoso adversário, ou problema. Pois um filósofo que é belicoso também desafia problemas para um duelo. O empreendimento é dominar, não qualquer resistência que por acaso se apresente, mas aquelas contra as quais a pessoa tem de reunir todas as suas forças, flexibilidade e domínio de armas, para dominar adversários iguais. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Estratégia 1:30. Direita, ela atacou na fenda, absorvendo as atenções e atraindo os indecisos. Ela teve uma vitória de bom tamanho.
Thatcher havia convencido os eleitores, mas agora, como primeira-ministra, ela teria de moderar seu tom, sarar as feridas, segundo as pesquisas de opinião. De qualquer modo, era isso que o público queria. Mas Thatcher, como sempre, fez o contrário, decretando cortes de orçamentos que iam ainda mais fundo do que ela havia proposto durante a campanha. Conforme suas políticas foram levadas a efeito, a economia realmente entrou em choque, como Callaghan dissera, e a taxa de desemprego subiu vertiginosamente. Os homens de seu próprio partido, muitos dos quais naquela altura dos acontecimentos, havia anos, se ressentiam do tratamento que ela lhes dava, começaram publicamente a questionar sua capacidade. Estes homens, a quem ela chamava de Vets, eram os membros mais respeitados do Partido Conservador e estavam em pânico. Ela estava levando o país a um desastre econômico que eles temiam ter de pagar com suas carreiras. A reação de Thatcher foi expulsá-los de seu gabinete. Ela parecia inclinada a afastar todo mundo. Sua legião de inimigos crescia, seus números nas pesquisas de opinião pública caíam ainda mais. Certamente a próxima eleição seria a sua última. Então, em 1982, do outro lado do Atlântico, a junta militar que governava a Argentina, precisando de uma causa para distrair o país de seus muitos problemas, invadiu as Ilhas Falklands, uma possessão britânica qual, entretanto, a Argentina tinha um direito histórico. Os oficiais da junta estavam certos de que os britânicos abandonariam as ilhas áridas e remotas. Mas Thatcher não hesitou. Apesar da distância, 12.874 quilômetros, ela enviou uma força-tarefa naval para as Falklands. Líderes trabalhistas a atacaram por esta guerra sem sentido e cara. Muitos de seu partido ficaram aterrorizados. Se a tentativa de retomar as ilhas falhasse, o partido estaria arruinado. Thatcher estava mais sozinha do que nunca. Mas uma boa parte do público agora via suas qualidades que tinha parecido tão irritantes sob uma nova luz. Sua obstinação tornou-se coragem, nobreza. Comparada com os homens confusos, efeminados, carreiristas à sua volta, Thatcher parecia resoluta e confiante. Os ingleses recuperaram com sucesso as Falklands, e Thatcher ergueu-se mais alta do que nunca. De repente, os problemas econômicos e sociais do país foram esquecidos. Thatcher agora dominava o cenário, e nas duas eleições seguintes esmagou o Partido Trabalhista. Interpretação: Margaret Thatcher chegou ao poder como uma estranha no ninho, uma mulher de classe média, uma radical de direita. O primeiro instinto da maioria das pessoas de fora que alcançam o poder é o de se tornar íntimas. A vida do lado de fora é dura, mas com isso elas perdem sua identidade, sua diferença, a coisa que as faz se distinguirem aos olhos do público. Se Thatcher tivesse se tornado como os homens à sua volta, teria simplesmente sido substituída por mais um homem. Seu instinto Salvador Dalí não tinha tempo para aqueles que não concordavam com os seus princípios, e levava a guerra para o campo inimigo ao escrever cartas ofensivas a muitos dos amigos que havia feito na residência, chamando-os de porcos. Ele gostava de se comparar a um touro esperto, evitando os vaqueiros, e em geral se divertia muito atiçando e escandalizando quase todos os intelectuais catalães merecedores do nome. Dalí estava começando a queimar suas pontes com o zelo de um incendiário. Nós, Dalí e o cineasta Luís Buñuel, tínhamos resolvido enviar uma carta manuscrita venenosa a uma das grandes celebridades da Espanha. Dalí mais tarde contou a seu biógrafo Alain Bosquet. Nosso objetivo era pura subversão. Os dois estávamos fortemente influenciados por Nietzsche. Nós achamos dois nomes.
Manuel de Fala, o compositor, e Juan Ramón Jiménez, o poeta. Jogamos no palitinho e Jiménez ganhou. Então compomos uma carta frenética e desagradável de incomparável violência e a endereçamos a Juan Ramón Jiménez. Ela dizia: nosso distinto amigo, acreditamos ser nosso dever informá-lo, desinteressadamente, que seu trabalho nos é profundamente repugnante devido à sua imoralidade. Estratégia 1:31. Foi o de continuar do lado de fora. De fato, ela insistiu nisso o mais que pôde. Ela se colocou como uma mulher contra um exército de homens. A cada etapa do caminho, para lhe dar o contraste de que precisava, Thatcher escolhia um adversário como alvo: os socialistas, os verdes, os argentinos. Estes inimigos ajudaram a definir sua imagem de pessoa determinada, poderosa, capaz de sacrifícios pessoais. Thatcher não se deixou seduzir pela popularidade, que é efêmera e superficial. Os especialistas podem ficar obcecados com os números da popularidade, mas na mente do eleitor, que, para um político, é o campo de batalha, uma presença dominante é mais atraente do que a simpatia. Que uma parte do público deteste você, impossível agradar a todos. Seus inimigos, aqueles que se colocam nitidamente contra você, o ajudarão a forjar uma base de apoio que não o desertará. Não se aglomere no centro, onde está todo mundo. Não há espaço para lutar em uma aglomeração. Polarize as pessoas, afaste algumas delas e crie um espaço para a batalha. Tudo na vida conspira para empurrar você para o centro, e não apenas politicamente. O centro é o reino do compromisso. Dar-se bem com outras pessoas é uma habilidade importante, mas tem riscos. Ao buscar sempre o caminho da menor resistência, da conciliação, você esquece quem é, você mergulha no centro com todo mundo. Em vez disso, veja a si mesmo como um combatente, um estranho cercado de inimigos. A batalha constante o manterá forte e alerta. Ela ajudará você a definir em que acredita, tanto para si mesmo como para os outros. Não se preocupe por estar antagonizando as pessoas. Sem antagonismo não há batalha. E sem batalha, não há chances de vitória. Não se deixe seduzir pela necessidade de que gostem de você. Melhor ser respeitado, temido até. A vitória sobre seus inimigos lhe dará uma popularidade mais duradoura. Não dependa do não aparecimento do inimigo. Dependa, sim, de estar pronto para ele. Sun Tzu, A Arte da Guerra, século IV AC.